Olá, sou a Xana. Tenho muito orgulho de ser mulher e fascina-me o universo feminino. Ter consciência da minha sexualidade teve um enorme impacto em mim. Tornei-me mais autoconfiante, aumentei a minha autoestima e passei a sentir-me intrinsecamente livre. Mas para isso, precisei libertar-me de muitas crenças e bloqueios e o caminho não foi fácil. É para te ajudar a fazeres esta transformação e seres ainda mais poderosa que me dedico à mentoria em sexualidade feminina e produtos eróticos. Não sendo estes obrigatórios, podem ser um excelente complemento. Alô! Olha, hoje venho falar de um produto que eu acho essencial. Aliás, se me perguntarem qual é o produto que eu recomendo a toda a gente, é este. Se me dissessem, Xana, vão deixar de existir produtos eróticos, qual é o produto que não pode deixar de existir? É este. E qual é que é? O lubrificante. A maior parte das pessoas não dá importância ao lubrificante e isso, confesso, faz-me confusão. Alguma, também não é assim tanta, porque eu percebo o que é que está à volta do lubrificante. Então vou-te falar hoje um bocadinho sobre lubrificantes e sobre lubrificação. Porque se tu perceberes mais sobre a lubrificação feminina, também vais perceber mais sobre a importância de utilizares um lubrificante. Então é assim, a nossa lubrificação não é aquela que a maioria das mulheres e até dos homens identifica. Ou não é essa a única. Aquela lubrificação pastosa que nós sentimos quando dizemos que estamos úmidas ou que estamos a ficar molhadas. É assim aquela lubrificação pastosa, podemos chamar mesmo de tipo nhanha, ok? E essa lubrificação nossa não é a única que nós temos, mas é aquela que nós mais identificamos. Porquê? Porque é externa, porque nós a sentimos, porque é fácil de nós a detectarmos. E essa lubrificação tem uma função muito importante. Ela é assim pastosa, porquê? Porque ela vai estar, é mais externa, vai estar a proteger a nossa entrada do canal vaginal, mas mais do que tudo a parte externa, toda a vulva e até as coxas. E então é por isso que ela é pastosa. Para quê? Porque tem propriedades para proteger a nossa pele, ok? Mas não é a única, como eu te estava a dizer. Nós temos outro tipo de lubrificação que nós identificamos menos, também, e que é uma lubrificação muito aquosa. Parece mesmo água, também não é, mas é muito parecido com água. Então essa lubrificação é mais interna, também, e ela serve para lubrificar o quê? O nosso canal vaginal. Ora, o nosso canal vaginal não é feito de pele, é uma mucosa, está bem? Ele é todo em mucosa, então ele precisa de uma lubrificação diferente, precisa de uma lubrificação aquosa, que é para ele conseguir absorver. Então, na realidade, nós não temos um tipo de lubrificação, temos dois tipos de lubrificação. Uma mais interna, que é aquosa, e outra mais externa, que é pastosa e que é aquela que a maioria de nós identifica, está bem? O que é que acontece? Como eu te expliquei, elas têm funções diferentes. E nós, por vezes, por motivos fisiológicos, por motivos hormonais, por uma série de fatores, não estamos com o mesmo volume ou com o volume necessário de lubrificação, ou externa ou interna. Ou seja, isto não há assim um equilíbrio. Aliás, nada nas mulheres há equilíbrio, certo? Bom, então nós temos que viver com estas flutuações todas. E a lubrificação, por exemplo, só para dar um aspecto mais prático, ela muda ao longo do mês. Tu não lubrificas igual num dia do mês e no dia a seguir e no outro dia e na semana a seguir. Estás sempre a lubrificar um pouco diferente. Bom, mas então esta existência destas lubrificações, e nós a que detectamos mais é a externa, faz algumas vezes que mulheres que dizem que lubrificam muito tenham na mesma algum desconforto durante as relações. E várias vezes a relação disto é, estão a lubrificar muito na parte externa, portanto aquela lubrificação que eu te falei mais pastosa. No início da penetração e isso tudo, ela vai naturalmente entrar pelo canal vaginal e vai estar a lubrificar, mas ao fim de algum tempo as nossas mucosas não conseguem absorver essa lubrificação porque ela é muito pastosa. E então o desconforto vem daí, que é, tu sentes-te bastante lubrificada, mas o teu volume de lubrificação não é o mais adequado para a tua parte interna. Por outro lado, também às vezes acontece, no final de uma relação ou de uma situação em que estás muito excitada, perceberes que ficaste um bocado assada. Então o que é que aconteceu neste caso? Neste caso o que aconteceu foi que a tua lubrificação interna foi muito mais forte que a externa, ou que a externa foi fraca e portanto não fez o tampão, entre aspas, à lubrificação interna. E o que acontece é que aquela água que é para proteger as mucosas escorreu e como não havia proteção da pele, acaba por assar e por ferir ali e deixar muito sensível a pele na parte exterior. Bom, espero que isto pelo menos já te tenha dado algumas ideias
ao nível de como funciona a nossa lubrificação. E aqui entra eu dizer que o lubrificante é dos produtos mais importantes. Os lubrificantes, e aqui vou ter que pôr mesmo uma atenção especial a dizer de boa qualidade, porque como em todos os produtos, mas nos lubrificantes então é muito, nem todos são de grande qualidade, está bem? Um lubrificante de boa qualidade, ele tem propriedades para lubrificar a parte externa e a nossa parte interna, ou seja, tem propriedades que permitem que as mucosas, a nossa mucosa interna absorva a lubrificação e tenha essa lubrificação e que a parte externa também esteja protegida, a parte da pele. Então, é assim, muitas vezes há desconfortos ou há situações na sexualidade ou durante a relação sexual, com penetração, claro, que podem ser resolvidos utilizando um lubrificante. Eu costumo sugerir sempre que experimentem pelo menos uma vez ter uma relação com o lubrificante, para vocês perceberem qual é que é o conforto e quais são as soluções que os lubrificantes trazem e que sem eles nós não temos. Eu acho que é essencial todas as mulheres terem lubrificante. Está bem? Até porque nós nunca sabemos como é que estamos naquele dia, naquele momento a lubrificar e, portanto, assim garantimos que é sempre uma relação prazerosa. Porque uma relação com pouca lubrificação é dolorosa, ou seja, lubrificação, porque há mulheres que nem lubrificam por vários motivos, mas uma lubrificação com pouca lubrificação ou com um desequilíbrio de lubrificação interna e externa também é bastante desconfortável. Portanto, se às vezes sentes, tipo, hoje foi um bocado desconfortável, pode ser este aspecto da lubrificação. E basta teres um lubrificante para poderes superar logo esta situação e a relação ser sempre bastante agradável. Deixo-te aqui também já a nota que há dois tipos essenciais de lubrificantes, são os de base de água, que são aqueles que são mais conhecidos e que mais se vendem por aí, e há outros que são os de base de silicone, que ainda estão envoltos em muitos mitos do início deles existirem, como menos qualidade, como prejudiciais a algumas coisas, como não adequados a certas situações. Bom, se o lubrificante, primeiro, já passaram muitos anos desde que eles apareceram, portanto eles já evoluíram imenso. E assim, desde que seja de qualidade, tanto podes usar um lubrificante de água como um lubrificante de silicone. As texturas são completamente diferentes, é só encontrar qual é aquela que a ti realmente te dá mais conforto e que te faz sentir melhor a situação. Portanto, é assim, volto a dizer-te, deves experimentar pelo menos uma vez ter relações com lubrificante. Vou deixar aqui só mais umas notas, que é situações relacionadas com a lubrificação e que algumas de vocês podem não ter a noção. Nós lubrificamos menos até por volta dos 30. A partir dos 30 nós aumentamos a nossa lubrificação, isto é o habitual, está bem, as datas não são certas, e depois, claro, temos a situação da menopausa em que perdemos gradualmente a capacidade de lubrificar. Também há outra fase da nossa vida, para as que forem mães, que é após o parto. É normal nós não termos lubrificação. Portanto, se estás a pensar ser mãe ou estás neste momento à espera de bebês, fica já atenta, compra o lubrificante. Se foste mãe e sentiste que realmente houve ali uma alteração, exatamente, ela existe, está bem? Depois normalmente voltamos a recuperar a lubrificação, mas há ali um bom período a seguir ao parto que nós não temos grande lubrificação e portanto as relações ficam muito mais difíceis. Se tiveres alguma dúvida sobre esta parte do lubrificante, ou sobre o tipo de lubrificantes, ou sobre a própria lubrificação feminina, já sabes, estás à vontade, podes deixar aqui em comentários que eu sempre que possível venho ver. Se for a primeira vez que estás a ver vídeos meus, ou vá, mesmo que seja a segunda ou a terceira, mas ainda não subscreveste o canal, por favor, não te vás embora sem subscrever o canal e assim ficas sempre a ter noção cada vez que eu publicar alguma coisa, está bem? Então vá, até muito em breve.